Boa noite a todos. Esse nosso tema, refletir antes de agir, ele tem como base principal uma história que é repassada secularmente, atribuída a Sócrates, o grande filósofo grego, quando ele se refere a 3 crivos que devem ser observados, refletidos, antes de se tomar qualquer atitude, antes de se falar qualquer coisa a respeito de quem quer que seja. E no Espiritismo, a ponderação, a mansuetude, a docilidade são temas pertinentes, uma vez que todos nós somos exortados a agirmos com muito mais cautela, sem precipitação. Mesmo porque a infelicidade do ser humano momentânea, além das suas imperfeições morais, que ainda não foram superadas, existem as atitudes imediatas de precipitação. Há uma série de sofrimentos íntimos, de estados d'alma, de infelicidade, que estão relacionados diretamente a atitudes precipitadas. Quantas palavras que poderiam ser evitadas se nós soubéssemos esperar o momento certo para falar sobre qualquer assunto? Quantas atitudes impulsivas, explosivas, agressivas, que estragam e adiam o nosso encontro com a felicidade. Então, nós todos somos realmente convidados a refletirmos sempre mais antes de agirmos. Aliás, o próprio Sócrates, ele tinha uma colocação muito interessante a respeito da reflexão. Ele dizia que o homem que não reflete, ele se assemelha a um bêbado, a uma pessoa embriagada, ou seja, os seus pensamentos ficam confusos. E refletir é isso, é você olhar para si próprio. É aquele momento em que a gente pode, por exemplo, literalmente, ver a nossa imagem através de um espelho. E a recomendação socrática é que a gente reproduza essa busca de autoconhecimento, refletindo sempre em tudo aquilo que a gente vai fazer. Se a gente refletir antes, ponderar, se olhar com bastante atenção, é bem provável que a gente evite atitudes que vão gerar complicações mais tarde, vão trazer efeitos danosos à nossa própria integridade emocional. E se realmente nós tivermos aquele cuidado de contar até 10 antes de dar uma resposta a alguém, fazer aquela recomendação que os espíritos protetores gostam de fazermos, de que antes de tomarmos alguma atitude, de falarmos algo mais grave, mais complicado, mais delicado, vamos parar um pouquinho, beber um copinho de água, bem devagar, vamos pensar bem o que seria melhor para ser dito, selecionar as palavras. E se a gente tiver esse zelo, essa diplomacia, essa gentileza, a nossa vida vai ficar muito mais feliz. Porque existem aquelas situações de infelicidade que fazem parte da lei de causa e efeito. Foram atitudes que nós já cometemos, insanas, precipitadas, e hoje nós estamos colhendo. Mas existe também no dia a dia uma série de desconforto íntimo que surge justamente por causa dessa falta de reflexão antes de agirmos em qualquer circunstância. Se a gente parar para pensar direitinho, se a gente refletir, nós vamos perceber que talvez a maior parte das coisas que a gente fala para os outros poderiam ser ditas de maneira diferente, ou poderiam até nem serem ditas. Poderíamos reservar um momento de silêncio um pouco mais longo, e muitas vezes uma reflexão cuidadosa faz com que a gente pondere tanto sobre determinado assunto, que a gente vai chegar até a conclusão que o melhor é nem mexer mais naquele assunto, é não tocar mais naquele problema. Richard Simonetti, ele escreveu uma matéria com o título A Favor da Felicidade, que se encontra na revista Reformador, do mês de julho de 2012, onde ele nos fala de uma pesquisa feita pelo psicólogo Martin Seligman. Ele é da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, e ali ele fez uma pesquisa durante décadas
a respeito do que realmente pode dar prazer, dar sensação de felicidade no ser humano. E as suas pesquisas mostraram coisas interessantes. Por exemplo, ele considera que os momentos de felicidade, de conforto íntimo, eles estão muito ligados ao prazer. Embora ele lamenta que a gente busque a sensação de felicidade com muita exclusividade, com muito excesso até, no prazer. E ele fez medidas observadas cuidadosamente e verificou, por exemplo, que você ouvir uma boa música, fazer uma viagem turística, assistir uma boa comédia, ler um bom livro, conversar com um amigo, com uma amiga, sobre vários assuntos do seu interesse, comer uma comida da sua preferência. Existem uma série de pequenas coisas prazerosas que nós buscamos todo dia para sentirmos a sensação da felicidade. Mas ele percebeu que todas estas coisas, até mesmo coisas assim mais ligadas a sensações mesmo sensoriais do sexo, o namoro, a paquera, o flerte, todas essas coisas que também aguçam hormônios importantes e nos dão sensação de prazer. Mas segundo ele, todos esses prazeres que nós todos buscamos sofregamente, eles são muito rápidos. A sensação de felicidade é muito curta. E ele observou, por exemplo, que alguns pacientes que trabalham engajados em obras beneméritas, em trabalhos filantrópicos, que fazem aquele serviço que o Espiritismo apregoa de caridade social, de envolvimento com as pessoas mais necessitadas, e quando a pessoa faz esse trabalho com significado, com esse detalhe do significado, com idealismo, com boa vontade, a cada vez que a pessoa faz um gesto dessa natureza, a sensação de prazer, de felicidade, dura pelo menos 2 meses. E não é à toa que Jesus ele já tinha recomendado, né? Aquele que servir mais sentirá o reino de Deus. Para o Espiritismo, o reino de Deus é uma alusão a um estado de alma de muita felicidade, de uma felicidade plena, permanente, não apenas de algumas horas que os gozos materiais promovem, nem tampouco aquela felicidade de 2 meses por fazermos algum gesto de caridade humanitária, mas de um estado de alma pleno, de felicidade permanente. É um verdadeiro céu dentro do coração humano. Nesse sentido, a recomendação de Jesus é: se nós servirmos sempre, o estado de felicidade será permanente. Então, isso já é fruto de pesquisa científica. O psicólogo Martin Seligman já demonstrou isso. Todo o sistema econômico e industrial do mundo, ele trabalha para oferecer diversão, para oferecer prazer. Esses prazeres que todos nós buscamos todos os dias, desde uma alimentação de algo que nos enche o paladar, como um namoro, como assistir um filme, uma conversa agradável, um passeio, ler um bom livro, essas coisas que fazem parte das buscas humanas para se sentir bem, para sentir prazer. Mas aqui está a comprovação, nessa pesquisa, de que mesmo esses prazeres, eles são muito rápidos. A sensação de felicidade evapora com muita rapidez. É como se fosse mesmo fogo de palha. Aquele momento de felicidade, em questão de horas já desaparece. E isso às vezes provoca o excesso na busca do prazer, para sentir de novo. Porque nós temos a necessidade natural de sentir prazer, senão a vida fica insuportável. Então, quando buscamos os prazeres nestas coisas, a sensação de felicidade vem. Mas é como o efeito é tão rápido, a gente quer fazer de novo, e aí é onde ele chama a atenção para os excessos. O prazer desenfreado, o prazer exagerado provoca a promiscuidade, a gula e excessos de toda ordem que acabam trazendo transtornos gravíssimos para o psiquismo, para as emoções do ser humano. E ele volta a perceber que justamente o trabalho de engajamento, com significado, idealismo, no campo
humanitário, de doação de si mesmo, dá mais sensação de prazer, perdura mais tempo. Ele chegou a essa conclusão, de que a pessoa que faz um gesto de caridade, por exemplo, ela fica com aquela sensação de prazer promovido por pelo menos 2 meses. Aí Jesus entra com a sua orientação, eu repito, se nós ficássemos a servir o tempo todo, nós prolongaríamos essa sensação de prazer. E à medida que o espírito vai evoluindo, vai crescendo em nobreza e dignidade, ele não pensa em fazer outra coisa a não ser aos outros felizes. É o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E é tudo uma questão até racional. Eu vou ser feliz, dedicando-me aos outros muito mais do que buscando os prazeres sensoriais. Então é uma questão de inteligência. Não é melhor então buscar esse engajamento em trabalhos de caridade para sentir prazer do que desenfreadamente buscarmos esses prazeres que têm um efeito muito rápido? É realmente um fogo de palha e acaba nos levando a viciações perigosas e excessos também, que vão trazer outros danos e outros transtornos emocionais, neurológicos, morais, enfim. Mas nós também temos que considerar uma colocação feita pelo poeta alemão Frederico Whittaker. Em uma das suas poesias, ele faz uma referência muito interessante em relação a essa busca de prazer, dessa sensação de coisas rápidas para a gente sentir uma certa alegria. E ele diz na sua poesia, como fundamento, que o nosso coração ele tem 2 quartos. Tem o quarto do prazer e o quarto da dor. E na sua poesia ele constrói de maneira simples e objetiva, dizendo o seguinte: para que, ao utilizarmos o quarto do prazer, que a gente cante e ria com cautela, para não acordarmos o quarto da dor. Porque se o prazer for excessivo, barulhento, turbulento, ele vai acordar o quarto da dor e a dor vai apagar todo o prazer. E é muito interessante esse tipo de reflexão nessa poesia de Frederico Whittaker. Então, se nós tivermos o cuidado de selecionarmos a melhor forma de vida, a melhor maneira de obtermos prazer, nós já temos inteligência e sensibilidade suficiente para isso, nós poderemos construir um estado de alma muito melhor. E não resta dúvida de que agir precipitadamente só acumula dissabores íntimos. E são coisas que nós já podemos evitar, está ao nosso alcance. Não depende de dinheiro, não depende de nada externo, só depende de uma postura adequada de cada um de nós em não nos precipitarmos. Nós vamos interromper aqui rapidamente essa parte da nossa palestra para apresentarmos o crivo de Sócrates. Os 3 crivos, que também são chamados de as 3 peneiras. Esse crivo é conhecido classicamente e também os espíritos escreveram sobre esse crivo através de Chico Xavier. Então nós vamos parar aqui, vamos apresentar este crivo, apresentado numa mensagem mediúnica a respeito de Sócrates, e depois voltaremos para fazermos as nossas reflexões finais. Os 3 crivos. Certa vez um homem esbaforido achegou-se ao grande filósofo e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, Sócrates, na condição de que o amigo tem alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que vais me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade.
Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, e então... Exato, disseram que peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos burro o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou, isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou sábio, então, recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante, ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que de nada valem casos sem edificação para nós. Qualquer semelhança é mera coincidência. De saúde espiritual. Aí está a lição de Sócrates em questão de maledicência. Desculpemos a fragilidade alheia, lembrando-nos das nossas próprias fraquezas. Evitemos a censura. A maledicência começa na palavra da reprodução inconveniente. Se desejamos educar, reparar erros, não os abortemos, estando responsável ausente. Toda a palavra torpe, como qualquer censura, quanto mais faz-se algo negativo e culmina por diminuir o caráter de quem com isso se compraz. Bem, aqui o grande filósofo Sócrates nos recomenda como cuidarmos para não nos precipitarmos e nos tornarmos maledicentes. Em qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente saiba, que a gente possa passar adiante, a gente precisa ter a absoluta certeza se aquilo realmente é verdade. Em seguida, recomenda-se, ainda que seja verdade, mas falar sobre aquilo, divulgar aquilo, é um gesto de bondade? Se não for, não levemos adiante. E por fim, ainda que seja uma coisa verdadeira, e mesmo que tenha ali um gesto de bondade na divulgação daquilo, mas é útil? Vai servir para alguma coisa? Se esses três crivos não tiverem a resposta positiva, o ideal é que se esqueça o assunto. É uma recomendação extremamente prudente. Allan Kardec, numa carta que ele escreveu, psicografada pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, no ano de 1984, na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, na sede da Federação, dirigindo-se aos espíritas brasileiros, ele nos chama a atenção de que, para que a gente possa buscar a verdade sagrada, a verdade que realmente representa o que os fatos sejam, precisaremos de dois ingredientes: de amor e de instrução. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar exatamente esta recomendação voltada para os espíritas de um modo muito direto.
O primeiro mandamento para nós hoje, segundo o Evangelho Espírita, é amai-vos e instruí-vos. Se a gente procurar colocar amor em tudo que a gente fizer, e se a gente procurar se instruir, conhecer mais sobre a vida, sobre o Espírito, sobre nós próprios, com essa instrução e com esse amor, nós vamos encontrar a verdade. Então a verdade só é possível se houver muito amor e muito conhecimento. Sem amor e com ignorância, poderemos ter qualquer coisa, menos a verdade. Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre como era a caridade entendida por Jesus. E eles responderam: a caridade para Jesus é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. O primeiro item, a benevolência para com todos, seria a generosidade, a compaixão. Sempre, se nós não estivermos sendo movidos por esses sentimentos, podemos ter certeza, tudo que fizermos a partir daí é precipitação, é ação irrefletida, vai trazer transtorno, vai trazer infelicidade para aqueles que vamos atingir e, em consequência, nós também receberemos de volta o que oferecemos de ruim para o outro. A bondade, então, passa a ser uma busca incessante na hora de agir, refletir pensando: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, diante dessa situação, o que ele falaria? O que ele faria? Como ele resolveria esta questão? Porque Jesus é o modelo guia que devemos tomar como referência para tomarmos decisões mais sábias. E assim, como nós somos agraciados pela lei de causa e efeito, é lógico, a felicidade demorada, sentida com mais intensidade em nós, ela será a mesma felicidade que promovamos em relação ao nosso semelhante. Então, todo gesto de amor, todo gesto de bondade que oferecemos aos outros, em forma de indulgência, de perdão, de caridade pura e simples, tudo aquilo nos será devolvido. E aí poderemos encontrar a sensação de felicidade permanente. E por fim, a questão da utilidade. A questão 943 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta-me: por que alguns indivíduos às vezes sentem um desânimo para viver, um abatimento com a vida? E os Espíritos responderam: ociosidade, pouca fé e insaciedade. Ou seja, a pessoa que não estiver sendo útil, lá adiante, na mesma questão, se fala disso. É preciso dar um direcionamento de utilidade para a vida. Precisamos nos ocupar com coisas que realmente valem a pena. Não é à toa que Sócrates falou sobre esse assunto. E se nós somos pessoas ociosas, se nós não estamos produzindo nada de bom, é natural que dê em nós essa sensação de insatisfação existencial. A gente fica sem vontade de viver. O que é isso? Esse vazio dessa vontade é produzido pela nossa ociosidade, porque nós não estamos produzindo coisas boas. A vida é dinâmica dentro da lei de ação e reação. Tudo que fazemos nos será devolvido. Se nós não fazemos nada, vamos sentir o vazio do nada. Se a nossa fé for pouca, a mesma coisa. Se não acreditamos em Deus, se não acreditamos no amor, se não acreditamos no bem, no belo, na natureza, há um vazio dentro da alma e a gente sente vontade de até de não existir. E por último, essa insaciedade, essa coisa de não ficarmos satisfeitos por nada. A gente reclama de tudo, acha que a nossa vida está errada, que nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, com o emprego errado. E essa insatisfação, essa insaciedade, essa falta de resignação, somando-se tudo isso a essa inutilidade, é natural que o ser humano sinta esse vazio, esse abatimento, essa vontade de não existir. Então, as nossas reflexões seriam essas. Todas essas lições unidas nos ajudam a refletirmos um pouco mais antes de agirmos. Antes de falarmos qualquer coisa para alguém, vamos ter muito cuidado para verificar se
se há amor, se há instrução, se há verdade, se há bondade, e se aquilo vai ser útil, porque se não for, nós estamos provocando a infelicidade alheia. E sem dúvida, aquela infelicidade nos pertence e a vida vai nos devolver. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.